tarde aos ouvintes da Rádio Sobral, da TV Atualidade, aos internautas e a todos. Declaramos aberta a 15ª sessão do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 12 de abril de 2021. Saúdo os vereadores e demais presentes. E também já peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes na sessão. Boa tarde a todos e todas. Vereadores presentes: vereador Jefferson Gama, vereador Edson Leal, vereador Rato, vereador Sérgio Sampaio, vereador Matheus Fonseca Pereira, vereador Hélio Ferreira, vereador Wagner Fitz, vereador Fernando Lopes e vereador Adão Cleiton. Obrigado, secretário Edson. Peço agora ao vereador Adão Cleiton que faça a leitura de um texto bíblico. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4 a 5. Obrigado, vereador Adão Cleiton. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício 38 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei 3974, aprovado na sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021. Ofício 35 do Executivo Municipal, encaminhando as indicações 55, 56, 57 e 58 apresentadas na sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021. Obrigado, vereador. Passamos então para o grande expediente, onde, em acordo com os vereadores, ainda faremos 5 minutos, e a partir da semana que vem retornaremos aos trabalhos normais. Primeiro vereador inscrito por espaço regimental de 5 minutos, vereador Jefferson Gama, que declina. Próximo vereador inscrito no espaço regimental de 5 minutos, vereador Edson Leal. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos pares desta casa. Boa tarde às pessoas que nos ouvirão na Rádio Sobral posteriormente. Boa tarde às pessoas das redes sociais que nos acompanham nesse momento. E boa tarde especial a todos os trabalhadores desta casa. Hoje quero voltar a falar aqui de uma pauta bastante séria, talvez uma das mais importantes desses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que é a pandemia, a questão da insegurança alimentar no nosso país. Nós tivemos, no primeiro trimestre de pandemia, um auxílio emergencial que tinha como teto R$ 1.200, depois baixou, tinha uma perspectiva de baixar para R$ 600, e atualmente o teto máximo é de R$ 350, e nós sabemos que os alimentos básicos, a cesta básica, praticamente dobrou de preço. É impossível para uma família poder sobreviver com o limite máximo do auxílio emergencial proposto atualmente. Isso fez com que, estava lendo uma matéria no final da semana passada que tratava da subida de 10 milhões de brasileiros para a categoria de pessoas que vivem com insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É não ter garantido nas suas mesas a alimentação básica, não ter garantido o mínimo para sustentar sua família, não ter garantido alimento para sobreviver. 10 milhões de pessoas saíram da categoria da pobreza para viver em extrema pobreza e em risco alimentar no nosso país, e eu acho que a gente precisa olhar, nobres companheiros desta casa, com muita sensibilidade, atenção e potência para essa questão, porque na mesma medida em que nós seguidamente
tocamos nas questões relacionadas à pandemia, da proteção, da prevenção, vereador Matheus, da questão da gente seguir os protocolos de saúde, vereador Vaguinho, da questão da gente lutar por vacina, vereador Sérgio Sampaio. A gente precisa também prestar muita atenção na questão da recessão da economia e da dificuldade das pessoas que vivem em vulnerabilidade social e risco social de terem alimento nas suas casas. Então a gente precisa reforçar o coro de pedir para que os governadores, para que o governo federal, para que o governo estadual possam lutar por renda básica para as famílias que vivem em risco social, para as famílias que vivem em vulnerabilidade social e também para as outras classes sociais que estão sofrendo com a recessão econômica da pandemia. Nós não podemos deixar as pessoas numa encruzilhada de ter que escolher entre sofrer com a pandemia do coronavírus ou sofrer com uma fome. Nós precisamos garantir que as famílias tenham alimentação básica e essa deve ser uma chamada, deve ser uma convocatória de todos desta casa, e acho que devemos somar forças políticas para lutar por isso, porque a sociedade ela só vai ser humana, só vai ser igualitária se todas as pessoas puderem viver com condições mínimas e dignas de vida. E eu não acredito que exista alguém que pense que determinados grupos devem viver sob a dureza da fome, sob a pena da fome. Eu não consigo imaginar que infância é possível sob o regime da fome, e eu não consigo prospectar que país nós teremos sob o regime da fome, e isso deve ser então catalisador para que a gente some forças políticas para lutar contra a fome no nosso país, no nosso estado, sobretudo no nosso município. Semana passada fiz uma live, eu, a Pamela Leal, que é assistente social atuante aqui no nosso município, e o Betinho Gari, aproveito para agradecê-los pela disponibilidade, e uma das pautas foram a maneira como que o Executivo Municipal tem feito todo o possível para dar conta desse problema. A sociedade civil organizada também tem ajudado, mas só isso não soluciona o problema da fome. Nós precisamos seguir intensamente com esta pauta. Vou aproveitar aqui, me exceder em um minuto, para falar também da questão do racismo, que infelizmente ainda é muito presente em nossa sociedade. Semana passada eu fiz uma publicação que se relacionava aos cabelos afro, porque a gente acompanhou em cadeia nacional no Big Brother um evento em que um participante teve lá o seu Black Power ofendido por outra pessoa, que comparou aquele cabelo a bombril, que comparou aquele cabelo a uma peruca, que comparou aquele cabelo a uma coisa suja. E a gente sabe que esse estereótipo que é colocado sobre quase todo o fenotipo do povo negro segue sendo perseguido e segue sendo execrado pelos paradigmas de beleza, e isso se reflete na fala do participante Rodolfo. Eu não poderia deixar de manifestar aqui e trazer esse exemplo para a nossa cidade. Quando eu postei lá uma arte feita por um artista nacional que avivava e fazia saudação ao Black Power do João, 2 ou 3 pessoas comentaram nas minhas redes falando de casos de racismo que elas viveram aqui na nossa cidade, de casos de racismo que elas viveram nas suas infâncias, de casos de racismo que elas viveram dentro dos espaços das escolas. Então, às vezes, a gente vê esse tipo de situação e parece que são questões à parte que estão para além do nosso mundo, mas não. Infelizmente, elas acontecem aqui e nós não podemos mais tolerar que o povo negro seja vitimizado e revitimizado com toda a sua história de violência e diáspora que nós já vivemos enquanto negros, e que isso se reflete ainda no nosso cotidiano a partir de uma estrutura de sociedade que é racista. Não poderia dimensionar isso, então, para não passar ainda mais do tempo, vou deixar outra pauta para uma outra data, mas que fique aqui o registro que é intolerável que no século XXI nós tenhamos uma sociedade em que as pessoas passam fome e, num outro plano, em que as pessoas sejam julgadas por um preconceito que deve ser execrado terminantemente da nossa sociedade, que é o racismo. Todos nós somos iguais, todos nós merecemos respeito,
e todos somos lindos, inclusive o meu povo negro. Então, um axé, um abraço negro para toda a nossa querida população de Butiá, e que a gente possa ter uma semana iluminada, cheia de paz, ética, saúde e, acima de tudo, sensibilidade com a pluralidade e a diversidade da vida. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Edson Real. Passo os trabalhos da mesa ao vice-presidente Hélio para que eu possa fazer uso da tribuna por espaço de 5 minutos. Assumo os trabalhos da mesa e chamo o vereador Paulo Rogério para uso da tribuna por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Agora, Hélio, demais vereadores, ouvintes da Rádio Sobral, da TV Atualidade, nossos internautas. Quero começar aqui pegando uma parte que o vereador que me antecedeu falou, que a gente passa por uma crise muito grande. Muitas pessoas que já viviam em condições difíceis, agora piorou. Agora a condição é alarmante, é muito grande. A gente às vezes atende pessoas que a gente vai para casa e às vezes passa a noite e não consegue dormir pensando naquilo que as pessoas estão passando. A miséria está chegando a um ponto muito grande. Muitas pessoas passando fome, né? Crianças, e a gente fica assim imaginando o que a gente poderia fazer para que isso terminasse, mas não depende só de nós. Eu acho que talvez eu chego a pensar que esse vírus nem embora mais aqui. Quando a gente começa a pensar, vocês viram que lá na China voltou e voltou a 1000. Quando todo mundo dizia, como é que a China foi o primeiro e agora não tem mais nada? Porque a gente até, todo mundo desconfia que de lá que saiu o vírus, né? E agora voltou ali, ó. Né? Então complica muito, a gente não sabe o que fazer. A gente que tem filhos, que tem uma família, e a gente pensa então, o que será que Deus está nos reservando de melhor para o amanhã? Que a gente possa poder voltar a retornar a uma vida normal. A gente sabe que o comércio precisa trabalhar. O comércio sustenta tudo, né? É uma pirâmide, as empresas têm que trabalhar. Aí a gente pensa também no outro lado da pandemia, chegar a um ponto alarmante que aconteceu há dias atrás, ainda está acontecendo, mas agora deu uma melhorada de não ter leito. As pessoas morrer por não ter um leito de UTI. Isso é muito sacrificante. Quero dizer ali ao pessoal que me pediu semana passada, na rua João Antônio Picaré, eu sou um vereador que não gosta de fazer indicação, vocês me dizem que eu faço lá e um de outro. Eu prefiro trabalhar mais direto com o secretário da pasta do que fazer uma indicação. Porque sempre foi o meu jeito de trabalhar, não sou contra quem faz indicação, mas o meu jeito de trabalhar foi sempre de ir direto ao secretário da pasta e fazer o meu pedido. Então eu pedi para o pessoal da João Antônio Picarelli, já na semana passada o secretário de obras ficou de me disse que passaria a máquina e o rolo. Mas infelizmente, devido à pandemia, poucos funcionários que às vezes não vêm, né, estão num grupo de risco, ficou para essa semana. Se Deus quiser, essa semana vai dar certo e nós vamos conseguir deixar aquela rua em condições de andar. Está sem condições mesmo. Também quero avisar os nossos amigos motoristas, profissionais do volante, que a partir de hoje muda um monte de regra. Motorista da categoria profissional, que não fizer o exame toxicológico dentro de 2 anos e meio, tem 30 dias para fazer, toma uma multa de 1.500. Se não renovar o seu exame toxicológico. Se ele não tiver 50 anos, a carteira dele vai valer 10 anos. Mas o toxicológico é renovado de 2 anos e meio em 2 anos e meio. E venceu os 2 anos e meio, tem 30 dias. Não fez o exame, 1.500 a multa. Então, nós, o pessoal que é profissional do volante, tem que ter muita atenção nesse detalhe. Melhorou a renovação para 10 anos? Melhorou. Mas ficou o exame toxicológico ali, né, para poder ter uma... Eu acredito que o motorista profissional deve passar pelo médico, acho, mais seguidamente. Não pelo exame toxicológico. Eu acho que inverter as moedas, né?
Às vezes tem a gente tem motorista novo aí, com 40, 45 anos, ruim da visão. Renovou a carteira, tem 10 anos para andar, porque a não vai olhar a visão dele. Eu acho que é complicado, mas tudo bem. E quem tem mais de 50 anos, até 70 anos, vai ter 5 anos, se tiver todo bem de saúde, ele vai dar uma boa, 5 anos. Acima de 70, 3 anos e vai regredindo, dependendo das condições do motorista. Né? Então, por hoje era só. Agradeço a todos, uma boa noite. Passo os trabalhos da mesa para o senhor vereador Paulo Rogério Lopes, que assume a presidência. Obrigado, vereador Hélio, o vice-presidente. Passamos a chamar agora o vereador Sérgio Sampaio, pelo espaço regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Quero também dar uma boa tarde especial a toda a nossa comunidade cutiaense que nos assiste através das redes sociais, Facebook. Ao Sérgio Fernandes, meu xará aí, pela nossa cobertura, pelo legislativo. Então, eu quero reforçar as palavras do meu colega vereador Edson Leal e o Paulo Rogério, que me antecederam, que falaram na questão da preocupação, na questão que hoje as nossas famílias cutiaenses estão passando por. Claro que eu entendo que devido ao grave cenário econômico em que a cidade passa, o enfrentamento do coronavírus, o aumento do desemprego, e, consequentemente, os que mais sofrem, meu colega, os que mais sofrem, na verdade, é a população vulnerável e financeiramente são os mais atingidos. Em razão disso, as famílias estão passando fome. E muitos aí, pais de famílias, estão vivendo um momento difícil com desemprego. Hoje, 90% que vem aqui na Câmara de Vereadores procurar os vereadores buscando uma oportunidade de emprego. E a gente sabe que é muito difícil. E não temos hoje uma frente de trabalho para que pudesse aí conseguir a colocação para essas pessoas que nos procuram. Gostaria também de dizer, eu sei que o trabalho da nossa secretária de Assistência Social, Tanira, que desenvolve um trabalho com muita dedicação, tentando ali fazer o que é de melhor, atendendo ali as demandas das famílias, da nossa comunidade, né? Mas não é fácil, porque aquele atendimento ali de muitas famílias que vão ali procurar ela tem ali às vezes, e não é sempre, ela tem ali tentando resolver a situação de sacolas para lá alimentar as famílias, mas às vezes não tem o suficiente para todo mundo. Sei também do trabalho que as ONGs têm fazendo em nossa cidade, fazendo as doações de alimentos, fazendo um trabalho fundamental em nossa cidade. Eu dizia há poucos dias que hoje um representante de uma associação de moradores de um bairro é muito importante, ele tem um poder enorme e às vezes ele não sabe. Então, hoje os presidentes das ONGs, eles têm também esse poder de buscar aí recursos, principalmente as ONGs que estão hoje ali organizadas. E eu falava hoje também, logo que cheguei aqui na Câmara, falava com o meu colega Edson Leal, e quero aqui também falar para o meu colega vereador Fernando Lopes, que nós fazemos parte da Comissão de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. E que eu quero propor para os nossos colegas para nós tentarmos aí tentar achar uma maneira, uma forma de buscar fazer algumas ações para essas pessoas que estão passando fome. Ainda sábado agora, eu recebi uma ligação de uma família que tinha uma criança de 5 anos de idade
e a mãe dizendo que não tinha que comer. É muito triste. É muito triste. E nós eu peço assim ao Fernando, ao colega Fernando, ao colega Israel, que nós possamos fazer, nós temos uma comissão, que nós temos ali as atribuições também, que faz parte, para nós poder resolver também essas questões, que é a questão toda. Presidente, eu gostaria de pedir uma parte na fala do nobre vereador Sérgio Sampaio. Uma parte ao vereador Edson Leal, uma parte... Com certeza, vereador Sérgio Sampaio, fiquei bastante feliz com a menção da iniciativa que tu propuseste para a nossa comissão. A gente vai somar força certamente junto ao vereador Fernando Lopes e vamos lutar para ajudar a combater a fome aqui na nossa cidade. Não vamos sossegar enquanto a gente não conseguir dar um retorno para a nossa população para além daquilo que nós já temos feito, e pode contar comigo. De forma incansável, vamos correr atrás dos objetivos que a gente estabeleceu no sentido de assegurar um mínimo de dignidade para a nossa população. Tá bom? Estamos juntos nessa luta aí. Obrigado, vereador. Eu tenho certeza que nós, unindo forças, nós podemos chegar com certeza nessas ações, que é muito preocupante ver famílias passando fome. E então eu conto com a colaboração de todos vocês, tá? Nessa comissão. Queria também, senhor presidente, eu queria fazer uma indicação aqui, tá? A consideração de vosso pesar do Antônio Carlos. Ele era irmão do ex-vereador Maurício, né? Que faleceu hoje, e apresento essa indicação no dia de hoje. E quero dizer também ao nobre colega e ex-vereador Maurício, companheiro, que não é fácil. Não é fácil quando a gente se depara com uma perda de um ente querido, da família. Quero expressar aqui meus sentimentos, que Deus dê força a todos os familiares nessa hora tão difícil. Grande abraço, meu amigo. Fico aqui hoje, presidente, e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Também quero deixar um abraço aí, que Deus possa confortar o coração dos familiares aí, do nosso amigo ex-vereador da casa, o vereador Maurício, que perdeu o seu irmão nesse fim de semana. Próximo vereador inscrito no espaço regimental de 5 minutos, vereador Matheus Fonseca. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Devido à atualidade que a nossa Rádio Sobral começou a transmitir semana passada já as sessões da Câmara também. Nosso amigo Garcia. Hoje eu venho aqui manifestar. Semana passada o STF esteve ali com a pauta dos cultos religiosos, onde foi votos de 9-2. Depois jogou para cima dos governadores dos estados e assim aos prefeitos. E conversando com o prefeito Daniel Almeida, onde aqui no Butiá nós ficamos no estudo até às 22 horas, né, mas respeitando os protocolos, né. Mas o que me chamou a atenção é quando se vamos para a pauta dos templos religiosos, eu vejo uma maneira que estão usando de atacar o presidente, né, federal. Como eles têm que as igrejas foram apoiadores ao seu pleito livre eleitoral, então dessa maneira
de atacar o presidente, só que, atacando o presidente, eles estão atacando a fé da população brasileira. Eles estão indo contra a fé de muitas pessoas aonde vão até as suas igrejas na fé de buscar o milagre. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com problemas familiares, muitas pessoas passando dificuldades, como outros vereadores aqui que você lembra falaram, e onde as igrejas têm o seu trabalho comunitário, onde as igrejas trabalham com essa questão comunitária. Eu vejo hoje, como já falei na segunda-feira passada, um país aonde estão olhando mais para o lado político do que até mesmo para a pandemia, aonde governadores estão brincando com a população, olhando para os seus inimigos e pensando daqui 2 anos. Estão deixando de olhar para a sua comunidade, deixando de olhar para o seu povo. A população está passando fome e não é o lockdown que vai resolver o problema do Covid. Não é o lockdown mandando fechar os comércios, mandando fechar as empresas que vai resolver o problema. Ao contrário, se nós continuar mais um ano com pandemia, até os empresários vão passar fome. E não adianta jogar culpa no governo federal. E cadê os governadores dos estados? Vão ficar brincando? Os seus salários estão vindo, o meu salário está vindo. E cadê o nosso papel? Tudo tem seu limite. E o meu cansou. Eu ando de quanto a quanto dentro do butiá. E sei que as pessoas estão passando necessidade. Mas se ficarmos fechando o comércio, fechando isso, fechando aquele outro, não tem prefeitura que aguente, não tem estado que aguente. É isso que eu estou vendo que eles querem que faça. Então, seus governadores, chega de roubar, né? Chega, eu sei. Eu sou um cara que não me estressa, eu sou muito bom, mas tudo tem limite. E está cansando. Então vamos lá, vamos botar a mão na consciência e vamos começar a trabalhar. Nossa, o horário está assim. Conversando com o secretário Paulo Almeida, estamos vacinando hoje a população de 64 anos. E a semana passada, o vereador Sérgio Sampaio e o vereador Fernando defenderam ali a bandeira dos profissionais militares. E a semana passada pudemos acompanhar que a nossa Brigada Militar e a nossa Polícia Civil foram vacinados. Eu acho que eles até deveriam ter sido vacinados lá atrás, junto com o pessoal da saúde, né? Mas, parabéns aí, a atitude dos governantes que nossa polícia está vacinada. No livro de Jeremias, seu capítulo 13, diz assim, porque 2 males cometeu meu povo, a mim me deixaram a malícia, de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não temem as águas. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás, indo ao Egito para beberes águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas fidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, que não amargo, é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Matheus Fonseca. Próximo vereador inscrito no espaço regimental de 5 minutos, vereador Hélio Ferreira. Hélio do TAC.
Senhor presidente, muito boa tarde, senhores vereadores, boa tarde à nossa comunidade butiaense, que estão nos assistindo pela TV Atualidade, pelo Facebook, e muito boa noite aí aos ouvintes da Rádio Sobral. A partir das 20 horas vai ser transmitido ao nosso pessoal lá no interior, Água Boa, Cerro do Clemente, Francisquinho, Cerro do Roque. Muito boa noite aí, e já estamos aí então levando as informações dessa casa e do nosso município lá nos campos, lá do nosso interior, que muitas vezes não pega o sinal da internet, muito precário. Então aí a Rádio Sobral 1140, a partir das 20 horas. Quero hoje aqui dizer que nesta casa foi aprovado os projetos dos poços artesianos e também foi aprovado nessa casa um recurso de R$100 mil para manutenção das vias no interior. Pois bem, o projeto dos poços artesianos foi fechado a contratação para começar os projetos de base, aonde que vão ser um poço artesiano na Andréu, no Cerro do Clemente, e o outro lá na Água Boa lá. Água é vida, água é muito importante, principalmente naquela região ali da Água Boa e no Cerro do Clemente aí, porque não chega a água potável da Corção. Então já está sendo encaminhado esses trabalhos aí. Também quero dizer que o projeto dos R$100 mil para as vias do interior estão em projetos de licitação. 2 empresas já participaram e falta mais 2 empresas aí, onde vai atingir aí na Água Boa, que vai ser contemplado esse projeto, Ponte de Arame, Cerro do Clemente, Passo dos Carros, e vai beneficiar cerca de 150 famílias que moram nesse trajeto aí, que é de 40 quilômetros de estrada de chão. Também levar essas informações aí, senhores vereadores, que é muito importante para a comunidade lá no interior que está nos assistindo aí a partir das 20 horas pela Rádio Sobral. Também quero agradecer principalmente a equipe da Secretaria de Obras, porque com toda essa pandemia que estamos passando, com falta de recurso, os trabalhos estão saindo de pouco a pouco. Eu e o colega desta casa, Matheus, a gente sabe as dificuldades que a Secretaria passa, porque nós somos secretários de obras. Então, é muito importante isso aí, e ainda mais em tempos de pandemia. A gente sabe que a crise tem, mas nós temos que trabalhar em prol do bem-estar de toda a comunidade butiaense. Dizendo isso, tem parte do Passo da Estiva que estava terrível, mas as máquinas já estão lá fazendo um patrulhamento, que esta área não está junto desses 47 quilômetros de estrada. Então, a máquina já está patrulhando ali e vai até, pega ali a parte do Passo dos Carros, que é umas entradas, não é a rua central, que vai sair logamente na estrada da produção. Isso é muito bem. Agradecendo todos o empenho dos operadores, né, que é muito importante. A gente tem que vir aqui cobrar, mandar, solicitar tudo que é serviço, levar para o Poder Executivo, porque o vereador aqui dessa casa não manda. Ele apenas fiscaliza e solicita algumas necessidades que a comunidade butiaense traz para nós. Então, isso é o nosso papel aqui, desta casa. Mandar a gente não manda. Vamos deixar bem claro as cartas aí, né? Que tem pessoas que confundem a situação, mas o vereador fiscaliza e faz as indicações, as necessidades que a comunidade butiaense traz para essa casa, para o seu vereador. Também quero agradecer aí a Secretaria de Saúde à frente dessa pandemia aí, que estão trabalhando sempre firme.
para conter o vírus Covid. Esse vírus que está levando muita gente, está deixando muitas pessoas aí em situações gravíssimas, e vem até muita gente perdendo seus familiares aí, porque não é brincadeira o que nós estamos passando. É uma pandemia, muita gente não estava levando a sério essa pandemia, logo no começo, mas agora já estão vendo que a pandemia é séria, vai dar muita dificuldade pela frente. E também quero dizer ao colega Sérgio Sampaio que nós dessa casa sempre estaremos juntos, trabalhando em prol das necessidades da comunidade. Então nós estamos juntos nessa luta, e essa casa já repassou valores para o Poder Executivo para ajudar em várias situações, como na Secretaria de Saúde, como no hospital, assistente social. Essa casa passou, mas nós temos juntos sim para criar mais alguns meios de ajuda para essa comunidade que precisa. Senhor presidente, por hoje era só, e temos aí uma boa semana a todos e um abraço. Obrigado, vereador Hélio. Do táxi, próximo vereador inscrito no espaço regimental de 5 minutos, vereador Wagner Pifutz. Boa tarde, presidente Paulo Rogério, meus amigos, pais dessa casa, nossa comunidade que está assistindo. Deixar aqui uma boa tarde para o nosso amigo Sérgio também, da Rádio Atualidade. Preparei aqui uma fala para hoje. Eu vou iniciar com ela, mas também acho que existe uma necessidade também de falar um pouco mais da questão da pandemia e dessas responsabilidades. De quem que é a responsabilidade dessa pandemia. Respeito a opinião dos nossos colegas aqui da casa, que tem uma opinião contrária, mas eu também vou colocar a minha opinião em cima dessa questão. Mas antes quero pegar o gancho aqui do nosso presidente, Paulo Rogério, que falou da questão das indicações, e dizer para a nossa comunidade que eu também trabalho com algumas indicações direto com o Poder Executivo. Inclusive, hoje aí, alguns amigos me solicitaram para pedir para a Secretaria de Obras analisar a questão lá da Praça Verde. E caiu um galho agora, não sei se vocês acompanharam, caiu um galho essa semana. E alguns amigos entraram em contato e pediram para dar uma analisada, para ver a questão da poda lá na praça. Eu já estou falando com o secretário de Obras para levar essa solicitação para frente. E aqui na casa também faço algumas indicações, como estou fazendo uma no momento, que é a indicação para a criação de uma nova lei para o Conselho Municipal de Turismo. A gente já tinha criado uma lei para o Conselho Municipal de Turismo, mas foi uma lei veio com urgência, porque tinha algumas solicitações da Secretaria Estadual de Turismo, e a gente teve que agilizar algumas questões, criou a lei, mas a gente tem muita dificuldade burocrática e administrativa para organizar com aquela lei, até mesmo para formular um regimento interno. Então a gente está encaminhando através da indicação aqui uma nova lei, e eu espero que em breve aqui a gente esteja trabalhando para que volte para casa aqui para votação, para a gente dar andamento, porque é necessário, até pelas questões da parceria regional que está existindo no momento, através de projetos da consulta popular, de custos de capacitação, que já estão sendo divulgados, inclusive custo de garçom, que já foi divulgado agora na página da Prefeitura. Então, por causa disso, a gente também está empenhado em colaborar, porque além da pandemia também tem coisas que a gente pode ir levando para frente, né? Que na hora que passar já vai estar tudo organizado. Agora então, pessoal, eu vejo aqui, ó, na outra sessão, vejo que teve colegas também hoje querendo tirar a culpa do governo federal. Querendo tirar totalmente a culpa do governo federal pela irresponsabilidade frente à pandemia. Aí eu pego e pergunto assim para vocês, ninguém é a favor de lockdown. Não precisaria lockdown se o governante maior da nação tivesse olhado desde o começo com seriedade para essa pandemia. Se ele tivesse criado um comitê de gestão à crise, se ele tivesse criado uma campanha de verdade, se ele tivesse conscientizado toda a nossa população para seguir as medidas, os protocolos de isolamento, não precisaria, amigos, não precisaria de lockdown. Vocês acham que é fácil, por efeito, sabendo que
tomando essa decisão difícil, sabendo que pessoas vão perder emprego, sabendo que vai baixar o ICMS, muitos serviços, inclusive da Secretaria de Obras que a gente está colocando aqui, não vão poder ser atendidos. Vocês acham que é fácil tomar essa decisão? Não é. Mas aí, o que vocês me dizem? O que eles vão fazer? Se as pessoas estão morrendo, tem gente na fila de espera nas UTIs. Então eu digo para vocês, o culpado é o Bolsonaro. O culpado é ele sim desde o começo dessa pandemia, que não levou a sério. Vocês podem assistir os vídeos, ele mesmo está mostrando que ele não levou a sério. Não é ninguém que está falando, não é politicagem. Assistam os vídeos dele que vocês vão ver. Então aqui eu estou colocando toda a culpa nele. Estou colocando porque vocês sabem, ele é negacionista e ele conseguiu levar uma parcela da população para o lado desse pensamento dele. A gente viu ele nadando em praias, com aglomerações, sem usar máscara, caminhando no meio de muitas pessoas. E aí, ó, veio o reflexo de tudo isso depois. Veio esse surto aí de pandemia que a gente viu. E aí tendo governadores, prefeitos, não são todos, porque tem governadores e prefeitos que também têm essa mesma visão. Mas os prefeitos têm que tomar essa decisão difícil, que é o lockdown. Difícil por quê? Agora eu vou pegar um gancho lá com a questão do auxílio emergencial. Difícil porque, além das pessoas estarem precisando dessa situação de emergência, de alimentos, para colocar na sua mesa, é difícil porque muitas pessoas estão perdendo emprego. E é difícil porque outras pessoas não conseguem emprego nessa situação. E aí eu digo uma coisa para vocês, meus representantes lá em cima, meus deputados, eu sei que estão brigando por isso. E eu sei que se tivesse um governante de esquerda lá em cima, ele não ia deixar isso acontecer, ele ia pagar o auxílio emergencial justo. Então, se vocês estão preocupados com toda essa questão da pandemia, das pessoas que estão com dificuldade, vão lá e cobrem dos deputados de vocês. Cobrem para que eles cobrem o auxílio justo para a nossa população. Porque certamente, se tiver um auxílio justo, não vai precisar de lockdown. Uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Wagner Perfutz. Próximo vereador inscrito no espaço regimental de 5 minutos, vereador Fernando Lopes. Senhor presidente e demais colegas do plenário, meus cumprimentos também ao ilustre apresentador da TV Atualidade e Rádio Atualidade, também a Rádio Sobral, que está também transmitindo as nossas sessões, os nossos internautas, meus cumprimentos a todos. Eu até ia fazer também, caro presidente, uma indicação, não a fiz, eu sou contra quem faz, eu acho que é uma forma também de documentar o trabalho que o vereador está fazendo. Mas eu quero dizer ao pessoal lá do Cerro do Roque, procurar, que o cemitério lá realmente estava nosso há pouco tempo aí. Então eu vou falar com o secretário, vou mandar um WhatsApp para ele, falando dessa situação, e vamos tentar, se Deus quiser, resolver essa questão. Que é uma questão de respeito aos nossos ancestrais que estão lá, nossos entes queridos. É uma coisa bíblica. E falando do cemitério, quando eu saí da prefeitura, ô Jefferson, eu fiquei preocupado. Até determinei ao Jorge Matias, meu vice-prefeito na época, que visitasse alguns cemitérios na região e procurou Santa Cruz, que era um modelo que nós ia adotar, levantar o cemitério e edificar o cemitério, porque já estava com seus espaços limitados. E passaram-se 16 anos disso. Nós temos uma situação, nós insistimos, não sei qual colega que falou aqui, o colega da Play. É uma preocupação, eu fico o pessoal de governo que põe isso na cabeça. Os espaços estão se terminando e nós precisamos achar soluções para modernizar aquele hospital, para que não se tenha que construir um outro hospital, ok? Outro hospital, o cemitério, ninguém seria terreno. Então, pessoal, eu acho que é uma preocupação que tem que ser de todos. O nosso cemitério, ele está com seus espaços exíguos, terminando. Não é urge uma providência rápida sobre isso. E falando, pegando também a fala aqui da questão da pandemia, pessoal, e aqui o Rato falou, nosso presidente, que o vírus não vai embora. Nós vamos controlar o vírus, né? Vamos, a população toda imunizada, mas o vírus vai ficar, o vírus não vai embora, ele vai ficar muito tempo aqui no nosso meio, nós vamos ter que sempre nos cuidar com a vacina, para poder não contraí-lo. Então, é realmente uma preocupação, né? Que vamos ter por muito tempo, não sei quanto,
né, uma previsão do cientista quando ele pode desaparecer, mas vai ficar por muito tempo no nosso meio, isso é sempre um risco, né? Pessoal, outra coisa, falando sobre a questão, ouvindo o que o Matheus falou aqui. Nós temos que abandonar, deixar a hipocrisia de lado. Eu tenho me aborrecido, desde que eu entrei nesta casa, eu propus aqui a gente fazer um trabalho, deixando os siglas do lado. Vereadora Dom Quinto. Para que a gente fizesse um trabalho de resultado. E é o que a população quer. Ela quer que a gente alcance resultados. Dizer que o presidente Bolsonaro é o responsável único por esta crise é hipocrisia de todos que falam. Será que não lembro da decisão do STF, este órgão que o povo brasileiro está odiando, que tirou todos os poderes do presidente de coordenar a pandemia, passou para os governadores e prefeitos? Agora, quando dá tudo errado, a culpa é o presidente. Mandou bilhões para os governadores. Não digo todos, mas a grande maioria desviou o dinheiro, superfaturou as compras, roubaram o dinheiro do povo, roubaram o dinheiro que deveria ir para a defesa da vida. Então, minha gente, vamos parar com essa hipocrisia. Agora propuseram dar um ministro com decisão monocrática, manda fazer uma CPI seletiva, só contra o presidente. Faça uma CPI geral contra o presidente, contra governadores, contra os prefeitos, para ver o que fizeram com o dinheiro do povo brasileiro, com os bilhões que vieram para ser empregados na saúde, e que muitos governadores e muitos prefeitos, está aí a Polícia Federal, já apontou inúmeros casos, que desviaram dinheiro, que era para salvar vidas. Então a gente tem que se indignar com isso. Recentemente fizeram um comitê que eu achei importante, unindo todas as forças políticas, para poder fazer um trabalho realmente, um distanciamento de interesses partidários. Não demorou muito bem, um ministro, um só, vai dar ordem para uma casa legislativa com 81 senadores, que as decisões têm que ser do próprio presidente do Senado, intracorpos, para ver a oportunidade, a conveniência do momento e momento de fazer CPI. Eu acho que tem que ter uma CPI, mas na sua devida oportunidade, pessoal. Na sua conveniência, agora tem que cuidar da pandemia, cuidar das vidas. E que faça. Mas faça contra todo mundo. Faça contra o presidente, que pode ter os seus erros. Faça contra governadores. Faça contra prefeitos. Esta é a CPI que o povo brasileiro espera que seja feita. Que se não tiver competência de controlar o vírus, não transfira com uma pessoa só. Que ele passou bilhões de reais para ser aplicado de forma conveniente. Eu respeito as opiniões contrárias, mas não consigo conviver com hipocrisia. E quero dizer aos que se preocupam com a fome e a miséria, o desemprego, vai ser a causa mundial, vai ser a causa do Brasil. Quem assistiu agora no fim de semana o programa Repórter, Profissão Repórter, no Campo Barcelos? Vocês viram a miséria no país vizinho, Venezuela? Vocês viram? O país socialista? O povo fugindo com a sua gente, com seus filhos menores, crianças, caminhando com fome, a pé, fugindo para o Brasil. O Brasil que está ruim. Não queremos o nosso país, vamos dar força, unir força. Vou dar exemplo aqui nessa casa legislativa. Eu sou parceiro
para fazer a campanha proposta para o meu amigo Sampaio. Vamos realmente ter um pouco de empatia por esse nosso povo. E nas casas, nas vilas, ver os armários, ver as dificuldades que o povo está passando. E vou fazer a campanha sincera, Sampaio. Vou parceiro. Vamos fazer a campanha. E vamos, se Deus quiser, levar comida à mesa de quem tem fome. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando Lopes. Próximo vereador inscrito no espaço regimental de 5 minutos, vereador Adão Freire. Boa tarde, senhor presidente, os pares da casa, aos nossos amigos internautas que nos assistem, nos ouvem pela Rádio e TV Atualidade, Sérgio Fernandes, diretor que nos acompanha aqui, também aqueles ouvintes da Rádio Sobral, da nossa comunidade, que a partir das 20 horas de hoje vão estar podendo ouvir o que foi debatido aqui nesta Casa Legislativa. A todos vocês, meu abraço, e que estejam sempre conosco e participando também conosco em tudo que for proposto aqui, em tudo que for votado, tudo que for analisado, tudo que for discutido por essa casa. Realmente, eu gostaria de trabalhar numa outra linha. Os pares que me antecederam já trabalharam bem alguns assuntos aqui e que são e devem ser objetos da nossa reflexão. Mas como o nosso gabinete ele recebe muitas demandas, mesmo que a gente seja da oposição e não tenha o mesmo caminho dentro da situação, no executivo, mas a gente também leva de alguma forma ou de outra aqueles pedidos e aquelas reivindicações da comunidade. E hoje a gente traz uma reivindicação que inclusive foi objeto nas últimas semanas na Rádio Sobral, que hoje transmite, e hoje inclusive pela manhã, na hora do programa da Boca do Trombone, essas pessoas da comunidade da Vila Santo Antônio estavam reclamando sobre a situação do seu bairro. Aquele bairro que por muito tempo está no abandono pela Secretaria de Obras. E então vieram até o nosso gabinete solicitar que pudéssemos intervir através de uma indicação, e como bem disse o nosso colega que antecedeu, o vereador ele não manda, ele pede, ele indica. Então estamos solicitando a gentileza, a sensibilidade do prefeito, a sensibilidade do secretário de obras, que possa ter um outro olhar lá para o bairro Vila Santo Antônio. Então nós colocamos praticamente todas as ruas, nós estivemos lá e a comunidade se serviu deste vereador para que pudesse ser o porta-voz deles, pedindo patrulhamento, a limpeza dos valos, a poda de algumas árvores, a limpeza de arbustos que estão tomando conta daquele bairro, fazendo que algumas ruas fiquem totalmente intransitáveis em alguns momentos. E a nossa preocupação é grande porque se aproxima o inverno, e aí as chuvas são mais fortes e nós temos, por muitos momentos, a impossibilidade de fazer obras na rua. Então, que o Executivo possa, através da Secretaria de Obras, estar olhando com mais tranquilidade, mais sensibilidade para esses moradores do nosso bairro da Vila Santo Antônio. Também no último dia nós estivemos visitando, aqui próximo da Prefeitura, na Vila Julieta, entre algumas ruas que fazem parte, ali entre o R1 e a Vila Julieta, de uma outra situação em que os moradores levantam também o medo que eles têm de uma antiga vala que existia ali, que fazia drenagem e que levava as águas das chuvas até a Sanga da Marieta e que foi aterrado por um morador que comprou um terreno ali, que é de uma área bastante úmida, mas que tinha essa drenagem antiga. Então, eles pedem que, se possível, fosse feita alguma manutenção ali, uma drenagem, uma limpeza, uma desobstrução daquela vala, ou fosse tomada uma outra atitude naquela quadra localizada ali entre as vias 15 de novembro, 1º de maio, Coronel Antônio Vicente de Carvalho e Rua Pedro Martinez, porque eles recebem todas as águas que vêm ali da Vila Julieta e dos arredores, e a preocupação dessas pessoas que vieram até o gabinete é que, com a chegada do inverno, das chuvas torrenciais, possa haver mais alagamento do que já existe no local. Então a gente, pelo gabinete, faz essa indicação também ao Executivo, através da Secretaria de Obras, para que possamos
ter esta comunidade satisfeita numa demanda que é muito simples, que é a manutenção das ruas, a limpeza dos bueiros, das valas, tanto na Vila Santo Antônio, quanto aqui na Vila Julieta, nessa quadra que a gente fez a indicação nesse momento. E agradeço a todos, uma boa tarde para aqueles que nos assistem, nos ouvem pela atualidade neste momento, e uma boa noite para aqueles que vão nos ouvir a partir das 20 horas na Rádio Sobral. E colocando sempre à disposição o gabinete do professor Adão Cleiton a toda a comunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado ao vereador Adão Cleiton. Passamos então para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura da presente pauta. Ordem do dia, indicações. Indicação 60, do gabinete do vereador Adão Cleiton. Indicação 61, gabinete do vereador Adão Cleiton. E indicação 62, gabinete do vereador Vaguinho. Documentos para leitura, ato da presidência 07/2021, projeto de lei para tramitar o projeto de lei 3975 e projeto 3976. Ata para apreciar, ata 4111 de 5 de abril de 2021. Quero incluir também na pauta o requerimento do vereador Sérgio Sampaio de votos de pesar. Requerimento 012 de 2021. E também requerimento do vereador Hélio dos Santos Ferreira, requerimento 19 de 2021, também votos de pesar. Peço ao secretário, então, que faça a leitura das indicações 060, 061 e 062 de 2021. Indicação 060, gabinete do vereador Adão Cleiton. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam realizadas manutenções urgentes em algumas ruas da Vila Santo Antônio, considerando que as ruas Joaquim F. S. Ferreira, Efigênio Borges, Ibrahim, Charão, Lauro Rodrigues, Walter Cabeda, Knopf, não receberam mais as devidas manutenções e estão em completo estado de abandono, que a vegetação, os buracos e o barro estão dificultando o trânsito, o acesso e a qualidade de vida dos moradores do bairro, que a manutenção das vias é importante para evitar acidentes e transtornos para a comunidade. Indicamos ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, as seguintes providências: patrulhamento, roçada e limpeza dos drenos e valetas. Além destas, para amenizar a frequência da abertura dos diversos buracos, indicamos também que seja considerado o recapeamento com material estéril ou cascalho, como medida preventiva. Vereador Adão Cleiton. Indicação número 61, vereador Adão Cleiton. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, o desassoreamento de uma antiga valeta, como medida preventiva contra grandes alagamentos e demais problemas sanitários, que a mesma. Considerando que no inverno esta valeta pode dificultar a circulação das águas pluviais e do esgoto cloacal oriundo das mediações, que se trata de um local plano e baixo e que essas características aumentam consideravelmente o risco de alagamento, que a valeta encontra-se assoreada e entulhada e que isso pode gerar muitos problemas para a comunidade. Indicamos ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, do desassoreamento desta valeta localizada na quadra entre vias Rua 15 de Novembro, 1º de Maio, Antônio Vicente Carvalho e Pedro Martinez. Gabinete do vereador Adão Cleiton. Indicação 62, gabinete do vereador Vaguinho. Criação de nova lei do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal de Turismo. Considerando a importância de criar a nova lei de Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, com a finalidade de orientar, promover e fomentar o desenvolvimento do turismo do município, considerando a necessidade de organização e reestruturação conforme o prazo da Coordenadoria Regional de Turismo, que a nova lei substituirá a Lei 3429 de 2019 e que a substituição se faz necessária para aprimorar os processos burocráticos que envolvem o Conselho, como, por exemplo, a criação do regimento interno. Que não haverá alteração no que se refere aos representantes do poder público e da sociedade civil que farão parte do Conselho. Indicamos ao Executivo Municipal criação de nova lei do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal de Turismo e consta em anexo dessa indicação a sugestão de texto para a nova lei. Gabinete do vereador Wagner Fitz. Obrigado, secretário.
informar que as indicações serão encaminhadas para as suas devidas providências. Quero aqui também cumprimentar a ex-vereadora, a vereadora Rita, presente em plenário, sua filha Nicole. Satisfação em recebê-los aí. Um abraço. Peço ao secretário que faça a leitura do ato da presidência 007 de 2021. Ato da presidência 07/2021. O vereador Paulo Rogério Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Autoriza o deslocamento do vereador Matheus Fonseca Pereira no dia 7 de abril de 2021, às 12 horas, para cumprir a agenda juntamente com o pastor Leandro Felício Oliveira, assessor do presidente da Corsã e coordenador do Conselho de Cidadania da CIATADEX, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa e também na FAMURS. Parágrafo único. O vereador citado no artigo 1º deverá apresentar relatório e será ressarcido nos termos da Resolução 427/2013. Artigo 2º. O veículo oficial da Câmara de Vereadores será dirigido pela motorista Andréia Lopes, devendo a mesma apresentar relatório da viagem nos termos da Lei Municipal 2592 e será ressarcida em suas despesas conforme a legislação municipal. Artigo 3º. As despesas resultantes deste ato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência. Obrigado, vereador. Temos, baixando os projetos para tramitar, projeto 3975, 3976 de 2021 do Executivo Municipal. Temos para apreciar os requerimentos 012 e 013. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 012. Gabinete do vereador Sérgio Sampaio. O vereador Sérgio Gilmar Neto Sampaio e demais vereadores, no uso de suas atribuições legais, vem na forma regimental apresentar o seguinte: requerimento 012. Requerem à mesa diretora desta Casa Legislativa votos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos de Souza Pereira, 59 anos, ocorrido em 11 de abril de 2021, considerando que o requerido era muito querido pela família, pelos amigos, por toda a comunidade da cidade de Charqueadas, e sua ausência deixa saudades a todos. Que o senhor Antônio Carlos era irmão do ex-vereador desta Casa Legislativa, Maurício Roni de Souza Pereira, muito conhecido e querido pela comunidade butiaense. Requerem ainda que seja encaminhado este requerimento de votos de pesar aos familiares do senhor Antônio Carlos de Souza Pereira. Sala de sessões, gabinete do vereador Sérgio Sampaio. Requerimento 013, gabinete do vereador Hélio Santos Ferreira. Requer votos de pesar pelo falecimento de Nilva Félix Machado, ocorrida no dia 8 de abril de 2021. Requer ainda que sejam encaminhados os votos de pesar para o conforto de seus familiares. Sua ausência deixa desolados seus familiares e amigos. Subscreve o vereador Hélio do Táxi. Obrigado, vereador. Colocamos em votação efetivamente os dois requerimentos, 012 e 013. Vereador Hélio, para discutir. Discutir requerimento 012 e 013. Primeiramente, senhor presidente, senhores vereadores e nossa comunidade butiaense, não é para discutir, mas é para, sim, dizer ao nosso ex-colega dessa casa que é uma perda enorme que ele perdeu. E que Deus conforte aí a mãe do ex-colega Mauricinho, o nosso amigo Alan Reis, a Rosane, que fazem parte desse ciclo aí, dessa perda que eles perderam. Meus sentimentos aí a toda a família, que nessas horas difíceis a gente não tem muito o que falar, mas sim pedir que Deus conforte todos eles por essa perda. Também, senhor presidente, a perda aí da mãe do ex-prefeito Paulo Machado,
e partiu aí, eu deixo minhas condolências ao ex-prefeito Paulo Machado, os seus netos, que ela deixou, Guilherme Machado, ex-colega dessa casa também, porque tem palavras que a gente busca para tentar passar nesses casos, mas é muito difícil, a gente não acha. Mas que Deus abençoe todas essas duas famílias que perderam o seu irmão e a sua mãe aí, que nesse momento, senhores vereadores, a gente busca forças para passar o consolo, mas a gente não consegue achar as palavras de conforto a essa família. Que Deus abençoe essas duas famílias. Obrigado, vereador Hélio. Mais um vereador para discutir, o vereador Wagner Perfutz. A gente sabe que hoje com as redes sociais ali a gente pode prestar também essas condolências, essas perdas aí de familiares, de nossos amigos. Mas eu gostaria também de aproveitar aqui o espaço do plenário para me solidarizar também aqui pela perda dos dois. Também queria aqui cumprimentar aqui os colegas que colocaram os requerimentos também e dizer que a gente deseja aí força para todos os familiares neste momento. Obrigado. Mais algum vereador para discutir? Vereador Edson Leal. Acho que só reforçar as palavras do vereador Hélio Ferreira e do vereador Wagner Fitz, no sentido de levar os meus sentimentos à família do professor e ex-vereador Mauricinho e também à família do nosso ex-prefeito Paulo Machado. Que Deus possa confortar e fortalecer o coração de vocês nesses momentos difíceis e contem conosco nessa difícil travessia que é o luto. Mais algum vereador? Vereador Fernando Lopes. Senhor presidente, eu gostaria, em nome da bancada do Progressistas, também me associar à dor, ao sofrimento dos familiares dos dois entes queridos. Um abraço aí ao meu colega, ex-vereador e colega também de Segurança Pública, Maurício Bruni, o Alan Regras. Sei o quanto é doloroso isso. Mas que Deus conforte os corações de vocês. A mesma coisa, meu amigo Paulo Machado, perdeu sua mãe. Eu já passei por essa estrada. Eu sei quanto é difícil, quanto é doloroso a gente absorver esta perda. Mas que Deus também conforte o teu coração de todos os familiares, que Deus quis, chegou a hora que a gente um dia vamos nos encontrar todos na casa do Pai. Isso é uma coisa que não tem privilégio para ninguém. Um dia nós vamos estar, se Deus quiser, todo mundo juntos. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando Lopes. Mais algum vereador para discutir? Nenhum vereador para discutir também. Quero me solidarizar com nosso grande amigo Maurício, vereador da casa, no qual já mandei mensagem, dando minhas condolências, porque é muito difícil nessa hora. Paulo Machado também, grande amigo nosso, é uma pessoa que teve, assim, nos últimos anos, junto à sua mãe. Vejo aqui o vereador Adão Freire também, que teve com seu pai. Paulo Machado foi uma pessoa que conviveu com a mãe dele doente por muitos anos e até falou para mim que agora não sabe como vai fazer para mudar aquela rotina que ele tinha, de estar ao lado da sua mãe a toda hora. Então, como diz, está de portas abertas o céu para pessoas assim. Então, deixo aí o meu grande abraço a todos, que Deus conforte seus corações. Votamos então em votação dos requerimentos 012 e 013 de 2021 do gabinete do vereador Sérgio Sampaio e do vereador Hélio Butac. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores desta Casa. Pergunto aos
Temos para apreciar a ata 41/11 de 2021. Colocamos em discussão. Nenhum vereador para discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores destacados. Pergunta ao secretário se tem algum vereador inscrito para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito. Não havendo mais nada a tratar, declaramos encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e marcando a próxima para o dia 19 de abril de 2021, no plenário desta casa. Uma boa noite a todos.